A todo aquele que está assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam presentes na sua vida, presentes também na vida de sua família. Sejam todos bem-vindos ao canal, tanto você que assiste pelo YouTube, no meu canal Mensagem Angelical, quanto você assiste pelo meu Instagram, Leoniarru. Sejam bem-vindos e que Deus abençoe vocês. Nosso tema de hoje é o seguinte: qual Jesus estamos seguindo? O romano ou o judeu? E qual seguir? Então vamos verificar o que a Bíblia fala sobre isso e você vai entender daqui a pouco por que esse tema está desse jeito. Vamos lá. Uma pessoa que passou por uma característica dessa foi José. José, existem dois momentos, que um momento José ele é filho de Jacó e no outro momento José ele é o governador do Egito. Mas ambos são a mesma pessoa. Assim acontece com Jesus. Jesus romano e o Yeshua, que é o Jesus judeu, são a mesma pessoa. No entanto, como eles são apresentados, isso pode causar desvios bíblicos. E esse é o tema que vamos falar mais detalhado hoje. Gênesis 37 diz que José, nesse capítulo, foi vendido como escravo. Seus irmãos tinham inveja da sua roupa bonita, mas nesse momento José ele tinha uma característica que seus irmãos conheciam. Mas já em Gênesis 42 a 45, quando percebemos que José já é governador e que eles não conseguem reconhecer José, porque José está sendo mostrado de uma outra maneira, até que ele consegue chegar a seus irmãos: sou eu, seu irmão, e tudo aquilo acontece. A mesma coisa acontece com Jesus. Jesus e Yeshua são a mesma pessoa. No entanto, quando lemos a Bíblia, vemos Jesus de um jeito, e quando aprendemos Jesus sendo romano, ele é de um outro jeito e muitas vezes contrário à palavra de Deus. Vamos dar um exemplo aqui. Quem distinguiu ou separou a ideia de Jesus judeu foi um imperador chamado Constantino. Estude a história dele, você vai gostar. Em Constantino, ele começou a separar aquilo que deveríamos seguir e criar uma regra ou uma lei que ele mesmo achava favorável no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Você pode estudar mais detalhadamente sobre isso. E nesse concílio é que Jesus começou a ser apresentado de forma diferente para o mundo. E é exatamente isso que causa muita polêmica. Muitas pessoas abrem a Bíblia, leem uma coisa, vão nas igrejas que seguem o Jesus romano e está totalmente contrário à palavra de Deus em muitos aspectos. Vamos lá. Jesus romano é pregado, a lei foi abolida e hoje vivemos no mundo na graça. Primeiro, a pessoa que fala isso, ela está seguindo os romanos. Quando você vai ler Gênesis 6, você vai ver que Noé foi salvo pela graça. Davi, ele pede nos Salmos: dá-nos a tua graça. Então a graça sempre foi o meio de salvação do ser humano. Não existe nenhum versículo da Bíblia que diz que guarda a lei salva. Não diz. Quem diz isso é o Jesus apresentado de maneira romana. Mas a Bíblia diz diferente. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, vemos que Jesus não aboliu a lei. Olha o que ele diz: não penseis que vim abolir a lei os profetas. Não vim abolir, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então a lei tem que ser guardada. Quando abrimos Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar em quê? A Bíblia responde. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os mandamentos é a lei. Então, se o último livro da Bíblia diz que temos que guardar a lei, nós temos que guardar. Um segundo ponto que é muito mencionado pelo Jesus romano, que não é verídico, como ele é apresentado de uma maneira diferente, é que o arrebatamento será secreto. Não existe na Bíblia, em nenhum lugar, que fala de arrebatamento secreto. Pelo contrário, lá diz que todos irão ver. Mateus capítulo 24, versículo 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aí você pode falar assim: mas aqui está dizendo sobre a volta de Jesus. Exatamente. O arrebatamento da igreja e a volta de Jesus
são o mesmo evento. E as pessoas pregam como se fossem eventos diferentes. Outra situação demonstrada errada. Vamos abrirmos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17 dizem assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, primeiro Jesus volta, depois os mortos salvos ressuscitam, os vivos salvos são transformados e vão para o céu. Volta de Jesus e o arrebatamento significa o mesmo evento. Vamos lá. Toda religião leva a Deus. Todo caminho leva a Deus. Não leva. Quando abrimos a Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: portanto, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus é o único mediador. Ah, mas Maria é mediador, Paulo mediador. Não é. Jesus romano. O Jesus que ele é o Salvador, mas está sendo apresentado de forma diferente. E quando apresentamos João 14, 6, a Bíblia diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ponto. Jesus é o único caminho. O outro ponto que diz assim: todo mundo tem o Espírito Santo. Não, nem todo cristão tem o Espírito Santo. Vamos aprender as regras, algumas regras para ter o Espírito Santo? João 14, 15 e 16, versículo 15 e 16 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Opa, Jesus só vai mandar o Consolador se eu amar a Jesus. Como é que eu amo a Jesus? Guardando os mandamentos. Quais são os mandamentos? A lei de Deus. Se você é cristão, não guarda a lei, você não tem o Espírito Santo. Ponto final. O outro ponto que tem aqui é Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você é cristão, você não tem nenhum desses frutos, você não tem o Espírito. Vamos continuar. Próximo item. O sábado foi abolido e temos que guardar o domingo. Esse é o Jesus romano. Não existe nenhum lugar na Bíblia o dia de mudança de guarda. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. E Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12. Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 a 14 diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem um estrangeiro das tuas portas para dentro, porque o teu servo e a tua serva descansam como tu. Então é para guardar o sábado. Um outro ponto importante também: imortalidade da alma. Toda alma é imortal? Não, não é. Vamos abrir a Bíblia? Ezequiel capítulo 18, versículo 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Quem pecar, morre. Que morte é essa? Apocalipse capítulo 20. Versículo 14 e 15 diz assim: então
A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. A palavra inferno aqui significa sepultura. Quer dizer que todos aqueles que foram enterrados antes da volta de Jesus, não salvos, serão jogados no lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse lago de fogo, de acordo com a carta de Pedro, irá queimar todos aqueles que não foram salvos. Eles vão virar pó e desaparecer pela eternidade. Então a alma é imortal? Não, ela não é imortal. Vamos lá. Jesus e Deus são a mesma pessoa? Não, não são a mesma pessoa. Muitos cristãos erram nesse ponto. Vamos abrir Romanos capítulo 16, versículo 27, diz assim: ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós percebemos que o Pai é um e o Filho é outro. Eles não são a mesma pessoa e eles não têm o mesmo poder. Jesus fala, o Pai é maior que eu. Algumas pessoas podem dizer, mas Jesus falou isso como homem. Irmãos, eu vou abrir um parênteses. Jesus não é semideus. E não tem esse papo furado, Jesus falou como homem aqui, Jesus falou como Deus aqui. Isso não existe na Bíblia. Esse pensamento, ele vem dos gregos. Não existe isso na Bíblia. Não misture o pensamento mundano com a Bíblia. Isso é uma coisa muito séria. E abrindo Efésios capítulo 1, versículo 2 diz assim: graça a vós outros e paz, da paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe diferença entre eles. Tem um vídeo que eu falo melhor sobre isso. Próximo. Os evangélicos não serão julgados. Não existe isso. Todo mundo será julgado. Atos capítulo 17, versículo 31 diz isso. Atos 17, 31 diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse é Jesus. E ele continua em Romanos 2, 16, que diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Próximo. Eu sou pecador, então pronto, eu sou cristão, mas eu sou pecador e vou pecar. Não é assim que funciona. Existem regras. João capítulo 1 João capítulo 3, versículo 8 a 10. 1 João 3, 8 a 10 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, que o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então existem diferenças. Como assim? Nós cristãos temos que pecar menos. Por isso que tem em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, essa mensagem. Diz assim: entrai pela porta larga, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. E agora vamos falar sobre o mundo dentro da igreja. Carnaval gospel, Halloween gospel, não sei o que gospel, essas coisas absurdas que são colocadas. João capítulo 17, versículo 15 a 17 diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Não siga preceitos do mundo. E para encerrarmos, 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não procede dele. Que tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Que possamos ter compreendido que nós devemos seguir o Jesus de acordo com a Bíblia, que é o judeu. Que Deus continue te abençoando e que o Espírito de nosso Deus continue nos mostrando a verdade e que nós possamos compreender cada vez mais o quão importante é conhecer nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.